Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra viva, uma palavra de fé, uma palavra de vida para o seu coração, para a sua vida, uma palavra de ensinamento a respeito da escola bíblica dominical. Terminamos o primeiro trimestre, hoje essa pré-aula, hoje sábado, do segundo trimestre, a primeira aula do segundo trimestre. Então terminamos um trimestre abençoado, que nos falou sobre avivamento espiritual. Estudamos a última lição que nos falou sobre aviva ao Senhor a tua obra, e hoje uma nova revista, muito abençoado, um estudo melhor do que o outro, nos falando sobre família. Sabemos muito bem a importância da família, e esse trimestre todo está abordando esse tema, família. Então vamos lá. Lição de número 1. Quando a família age por conta própria. Texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então vamos lá para a leitura bíblica em classe. Antes disso, deixa seu like, inscreva-se no canal, ok? Sua inscrição é muito importante. Então aproveite, você que está assistindo aí, já deixa aí seu like, ok? E se não é inscrito, inscreva-se no canal, ok? Então nos diz assim, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e também estaremos meditando em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, né? Eu e teu regaço, vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Glória a Deus. Então sabemos que família é uma instituição divina, ela é classificada, né, como a célula máter ou a célula mãe da sociedade. Então daí a importância da família. E ultimamente tem sofrido muitos ataques. A família, né? Atacada de várias formas, de várias maneiras. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é verdadeira, a palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que instituiu a família, né? Lá no início. Então, família foi e é projeto de Deus, ok? Então, vamos lá. Introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas cotidianos familiar.
Então estaremos abordando problemas práticos, cotidianos, familiares. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, isso é, marido e mulher, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta edição especial ficaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Tópico de número 1. Deus faz promessas a Abraão. Subtópico de número 1. O encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Gênesis capítulo 11, 31 e Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12, versículo de número 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Subtópico de número 2, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, conforme já lemos no texto bíblico em classe, né? Gênesis capítulo 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, quem me ajudar? Perguntou Abraão, né? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Esse questionamento revela que a sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Subtópico de número 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. Gênesis 15, 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15, versículo 4. Aqui Deus está afirmando, Abraão, que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89, versículo 34. Esse salmo diz assim, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus é fiel. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis capítulo 16, versículo 2 e 3. Então, faz aí menção disso aí, conforme nós já lemos também aí no texto bíblico, ok? Na leitura bíblica em classe. Prosseguindo, tópico de número 2, interferência no plano de Deus. Subtópico 1, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, ok?
Tentativa de Sarai ajudar Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada, já era idosa. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Conforme já lemos. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. 1 Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, nós temos aí a confirmação de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Subtópico número 2. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho, conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos focar de uma decisão precipitada e querer intervir no plano original divino. Subtópico de número 3, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir seu marido, a mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Gênesis capítulo 16, do versículo 5 ao 9. Vem nos relatando aí esse fato, conforme já lemos também anteriormente. Prosseguindo. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar, histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges, isso é, dos casais. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Então nós vemos aí nas mídias sociais, na televisão e tudo mais, até hoje há um conflito, guerra, confrontos, oposição entre árabes e judeus. E isso dura anos e anos. Então são os descendentes judeus, são os descendentes de Isaque, que é o filho da promessa, e Ismael, que foi o filho da escrava, Agar, que a descendência vieram os árabes, né? Então está aí o conflito formado entre árabes e judeus, não é? Então, todos dois descendentes de Abraão, porém, um descendente de Sara e outro descendente de Agar. Sara, que é Isaque da promessa, e Agar, que é Ismael, que é o filho da escrava, ok? Então, prosseguindo, nós temos aqui agora o tópico de número 3, as consequências de uma decisão precipitada.
O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sarai, provocando pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro deste lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Então está aí em Gênesis capítulo 16, do versículo 4 ao 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca, isso quer dizer, dentro da casa de Abraão. Subtópico número 2, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Está aí Gênesis capítulo 16, versículo 6, que já foi lido. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos da nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 ao 18, nos faz menção disso que foi abordado aqui agora. Vamos ler aqui o Êxodo 14:16, diz assim, quando Moisés está lá diante do Mar Vermelho, fugindo de Faraó e do seu exército, diz assim, e tu levanta a tua vara, né? Deus deu a Moisés que erguesse a vara, né? Sobre o mar, porque aquela vara abriria o mar, né? 17, eis que tem endurecido o coração dos egípcios, né? Para entrarem nesse mar. Então, prossegue aí. E no versículo 18, aos egípcios, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, Deus já estava dando aí essas instruções a Moisés do que ele teria que fazer, porque logo ele estaria, melhor dizendo, lá em frente ao mar, nessa situação, para ele saber o que fazer lá na hora, ok? Então dependia o quê? Da solução de Deus. Ele somente teria que ouvir a voz de Deus. Assim Moisés fez e assim Deus deu vitória ao povo de Israel. Então, prosseguindo, subtópico número 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, mas quanto a de convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais. Mentores guias, ok? Guias espirituais. Em suas casas. E, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos fala sobre isso. Nos diz assim um versículo. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, logo o versículo 5 está nos falando sobre governar a sua própria casa. Então, prosseguindo, nós vamos agora para a nossa
conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, quando esperamos no Senhor, quando confiamos em Deus, quando nós não nos precipitamos, não passamos à frente de Deus, nós seremos beneficiados. De outra sorte, nós pagaremos, né? Nós sofreremos as consequências da nossa precipitação de não agir no espírito, mas agir na carne, agindo na precipitação. Por isso a Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas. Então precisamos esperar com paciência. Salmo 40, muito conhecido, né? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então esperar não é estar acomodado, é agindo, porém não se precipitando e não fazendo nada fora da direção de Deus. Aquilo que não está ao nosso alcance, que nós não temos condição de fazer, temos que orar, confiar nas promessas de Deus para que Deus venha fazer, para que as coisas funcionem bem e a gente não venha sofrer consequências e depois nos frustrar, nos arrepender ou coisa parecida, ou enfim, evitar sofrimentos, né, que podem ser evitados se nós estivermos obedientes, ligados, atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva-se no canal, ok? Compartilhe, comente, então é muito importante a sua interação com o canal, ok? Não deixe de se inscrever. Então, semana que vem, se Deus permitir, estaremos no sábado, estaremos dando a pré-aula da lição de número 2, que nos fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Então, você não pode perder nenhuma dessas lições, porque são muito edificantes, ok? Então, amanhã vá para a Escola Bíblica Dominical, ok? Não se atenha somente a ouvir o vídeo, não. Na Escola Bíblica nós temos mais tempo, nós abordamos, nós conversamos, pode-se fazer pergunta, então é muito bom, muito boa a aula presencial, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente você e a sua família, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.